como eu cresci. Aconteceram muitas coisas más, mas aconteceram muitas coisas boas. E com dificuldade em conectar-me com as pessoas. Eu devia ter mais ou menos 6 anos, quando vi o mar pela primeira vez. Lembro-me de não saber nadar, mas querer imenso ir para o mar. Aprendi a desafiar-me mais e a não ter medo do desafio e do desconhecido. Eu acho que quando as pessoas pensam em viver numa casa de acolhimento, pensam que é tudo um pesadelo. Mas a verdade é que eu tenho o mesmo que toda a gente tem. Isso para mim é um privilégio. Sou psicóloga clínica. Então, as crianças e jovens com quem nós trabalhamos, muitas delas, vêm ter connosco muito desligadas, muito desconectadas de si mesmas, das pessoas que as rodeiam. E trazem uma bagagem que é invisível, mas que é muito pesada. Achei que as intervenções mais tradicionais eram claramente insuficientes. Percebi que havia aqui uma força muito grande em juntar estas duas áreas, a intervenção em saúde mental e uma intervenção numa área através do surf. Eu acho que no mar tu descobres-te. Não percebi bem que era uma forma de terapia logo à primeira. Mas é completamente diferente e não tens aquela pressão, estás sentada à frente de um psicólogo mesmo, na sala. E então agora vamos falar sobre isto, não é mais natural. Eu acho que eles me ajudaram imenso a ver o mundo de outra maneira. Eu acho que fico com um autoconhecimento enorme sempre que vou ao mar. Penso, ok, uau, vieste até aqui, até agora, de certeza que consegues continuar. The ocean is the heart of the climate system. The ocean has done an incredible job of absorbing all of this excess heat, but it can only do it for so long. When we sit down and we drink our cup of coffee, we turn on the tap, we have our shower, whatever we do with water, that's been the same water that has been around for thousands, millions and billions of years. This means that looking after that body of water and recognising it is just one resource, one finite resource, is particularly important. Our ocean is becoming warmer, it's becoming more acidic, so we now see areas that are dead zones where nothing can survive. In the 1950s, the River Thames was biologically dead. In fact, I wouldn't be wanting to stand this close to it. It would be stinking and full of pollution. But fortunately now, it's a vibrant, recovering river full of fish and other wildlife. Of course, there's still more to do, but it's a story of recovery and hope. E assusta-me imenso. As pessoas não percebem o mal que estão a fazer a si próprios e ao planeta, à nossa casa, basicamente. Cuidares do mar e cuidares do teu planeta é exatamente a mesma coisa de cuidares de ti. We're here where the river meets the sea. Unfortunately, seagrasses have practically been wiped out from this area. They're critically important for all sorts of things, from capturing carbon, from stabilising the sediment, and yet they've been lost. So what the scientists are doing today is the first assessments so we can look at a restoration project and bringing the estuary back to life. It's a group of volunteers that get together to do this, and I think it gives everybody a better connection with their local environment. It gets more people to realise that this facility is on their doorstep, and it gives you some exercise as well. It doesn't cost anything to volunteer, it's just your time and a bit more understanding of the climate emergency, but it'll do you some good. Research has found that blue spaces are really good for our health and well-being. They make a huge difference to our mental health, to relaxation, to dealing with anxiety and other issues. Something about water takes away some of the woes of the day. I think water has a calming effect on people. O
mar é de todos e está ligado a tudo. Porque lá está, isto é a nossa casa, que lá está o mar ensina-nos muito. Ensinou-me mais confiança e resiliência, que não posso só desistir porque caí na onda, tenho que continuar a tentar e isso eu posso levar para a vida. Aquilo que eles sentem que o mar os ajudou a fazer e a transformar, nós também temos que fazer isso pelo oceano, temos que fazer a nossa parte. It's really important that everyone has a connection to the ocean, whether you're living in an urban environment like in central London, or whether you're living by the sea. That connection is not only good for our own well-being, but it's critically important to look after that environment and make sure it's there for our children or our children's children.